A busca por algo além do que os olhos conseguem enxergar, por algo maior que nós, está dentro de cada ser humano. Há indícios históricos da adoração humana por um Deus, uma divindade, em todos os períodos em que a arqueologia conseguiu estudar. Tudo que o homem não consegue explicar historicamente é atribuído a algo superior, sobrenatural. Algumas vezes, com o passar do tempo, descobrimos que aquele fenômeno nada mais é do que a obediência da matéria às leis universais, mais tarde estudadas pela ciência. Mas algumas outras vezes, não conseguimos explicar esses fenômenos e os atribuímos a milagres, frutos de uma suposta intervenção divina em nossas vidas. A necessidade da existência de um ou mais deuses para explicar a nossa existência, do nosso planeta e de todo o universo, ainda persiste até os dias de hoje. Com o tempo, a racionalidade da ciência e a paixão das religiões foram se distanciando e formando teorias e possibilidades distintas na explicação de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Essas três questões, parece que todos nós já nascemos com elas. Será que podemos reunir novamente a nossa racionalidade e intuição para respondermos essas e outras perguntas de forma genuína, com imparcialidade, sem fanatismo algum? Estamos sozinhos no universo? Quem é Deus? Será que estamos mesmo preparados para as respostas? Juntos, vamos explorar questões profundas sobre a existência. Primeiro, um convite para um questionamento. Quem somos nós? Meu nome é Fábio Lian Erelin, eu sou autor de livros infanto-juvenis e de adulto também, sou um pesquisador, palestrante e fundador do movimento Educação Consciencial. Quem somos nós é uma pergunta extremamente difícil de responder de cara, né? Porque eu posso levantar alguns questionamentos. Será que a humanidade realmente ela foi criada aqui na Terra? Será que nós somos seres que começamos a nossa experiência nesse universo aqui na Terra? Será que estamos sós? Será que não existem seres que ajudaram nessa construção? E aí vem outras perguntas, né? O que é Deus? Quem é Deus? Eu sou Lael Fani, eu trabalho na área de serviço social, trabalho com políticas públicas. Dentro do que a gente chama de espiritualidade, eu posso dizer empata e projetor consciente, eu faço isso desde a minha infância, né? Participo de como as pessoas podem dizer, um programa, uma agência, onde eu fui levado desde os 6 anos de idade a ser treinado para estar não só no planeta Terra, como nas multidimensionalidades, ou que o pessoal chama de extradimensionalidades, e fora do planeta. Bom, o que eu posso adiantar dentro da nossa pesquisa é que a humanidade ela é fruto de uma experiência. O que nós vivemos é um experimento. O planeta Terra era para ser um planeta laboratório. Infelizmente, depois se transformou em outra coisa, que é o que a gente tem hoje, né? Nós chamamos de planeta prisão, onde basicamente nós não temos a liberdade de sair daqui quando quisermos. Mas ele sempre foi um planeta laboratório, sempre foi um planeta experiência. E nós somos uma dessas, frutos de uma dessas experiências. I'm Dr. Angela Puca. I have a PhD in religious studies and I have a background in philosophy and religious studies. I find fascinating the concept of the human being that you find in Hermetic philosophy and spirituality. You have the concept that human beings are microcosms that are immersed in a macrocosm. So that means that, in a way, every single one of us mirrors the universe. Quem somos nós? Eu posso dizer que nós somos viajantes do cosmos. Nós não somos da Terra, nem somos desse universo local. Nós estamos aqui por uma experiência que deu errada. Um jardim que deveria ser um laboratório e que deu errado.
Bom, eu sou Chileno Gomes, Marcos, meu nome na verdade, mas todo mundo conhece Chileno Gomes, sou empresário, sou professor de filosofia, estudei teologia e sou psicanalista, né? E atualmente estou fazendo um mestrado em psicanálise. O criacionismo é a teoria bíblica, né, de que fomos criados por Deus, o que a gente chama de designer inteligente. Em contrapartida, nós temos a teoria da evolução, que diz que não existe um designer inteligente, não existe um projetista, não existe um criador. O que existe é uma adaptação das formas de vida ao meio, e que essa adaptação, com milhares e milhares, milhões de anos, os seres foram evoluindo, se adaptando e dando origem a espécies mais evoluídas, mais complexas. In every single one of us, in every single human being, there is the entire picture of the universe, because everything is interconnected. Everything is connected by invisible ties, and you cannot pick a flower without upsetting a star. Eu sou Karina Greco, formatadora do conceito Tecnologia do Espírito. Nós, seres humanos, somos parte de uma experiência até agora que não temos como compreender e entender. Então, podemos teorizar, podemos pensar, podemos pesquisar, e acho que é uma busca natural do ser humano, de saber quem é, de onde que ele vem, o que faz e para onde vai. A ciência também procura por Deus historicamente, até porque os cientistas também são seres humanos com as suas crenças, né? Não crer em Deus também é uma crença, né? A gente precisa entender isso. Tem uma busca famosa da ciência por Deus, que é a busca pelo bóson de Higgs, né? Que o Higgs teorizou essa partícula nos anos 60 e ela foi descoberta há alguns poucos anos atrás. Seria a partícula que dá massa para outras partículas. A ideia não é entrar tanto assim em física quântica, mas porque não sou um especialista. Mas o interessante é que essa partícula foi apelidada de partícula de Deus. Ou seja, imagine, a partícula que dá massa às outras partículas. Então, só para ilustrar como essa procura por Deus, a procura por um Criador, está enraizado no nosso DNA, está enraizado na nossa mente, tanto individual quanto coletiva, né? O criacionismo é oriundo de fé. Então, ou você tem ou não tem. Já a teoria da evolução, existem provas de que existe uma adaptação dos seres vivos, inclusive de uma evolução dos organismos. Porém, ela não responde de onde veio a vida e de onde veio tudo. Existe muita coisa que a gente não sabe ainda. Então, esse é o grande embate entre a ciência e a fé. Somos consciência, somos forças, somos espírito, fazemos parte do universo e estamos criados com as mesmas substâncias que uma estrela, que uma galáxia, que no universo. Mas nós, seres humanos, como físico agora, né, somos o resultado, provavelmente, do pensar, do criar, talvez de muitas consciências, talvez de um programa inteligente, talvez de engenheiros, talvez de aquilo que as pessoas chamam de Deus. Referente à vida após a morte, nós temos duas linhas de pensamento. A linha idealista, que é inaugurada por Platão, né? Então, para Platão, quando você morre, a sua alma volta para o mundo das ideias, e ele diz que o verdadeiro filósofo já está morto. Por quê? Porque ele não se preocupa com... Porque para Platão, quando você nasce, você atrapalha a sua alma. Por quê? Porque ela tem que comer, ela vai ter que estar preocupada em comer, em ir no banheiro, em dormir, em trabalhar, em reproduzir, e sobra pouco tempo para ela debater sobre as verdades do universo, os assuntos que são realmente importantes. I think that in paganism and in the traditions that I have studied, the most common thing that I find that people believe in is reincarnation. There is a continuum between our life and previous lives and future lives. Então, para Platão, o filósofo, ele anseia morrer. A alma, ela quer morrer. Por quê? Porque ela quer desencarnar, ela quer voltar para o mundo das ideias, para voltar a ficar nos papos profundos lá, e ela não precisa ir dormir, ela não cansa e tal. Então, a linha idealista, por isso que nós dizemos que Platão é o pai de todas as religiões.
porque ele é o primeiro a dar uma base teórica para a vida após a morte. Having a connection, a contact with those other selves can allow us to be whole and to have a deeper understanding of ourselves, but also to be in a state of better health. That is the belief that practitioners have. Então, Nietzsche, filósofo do século XIX, que o cristianismo era platonismo para as massas. Por quê? Porque se você pegar o mundo das ideias de Platão, ele é perfeito, eterno e imutável. Enquanto o mundo sensível é imperfeito, é temporal e é volúvel. Se você pega o mundo das ideias de Platão, é exatamente o céu cristão, ou o Valhalla nórdico, ou, enfim, a iluminação budista, quando você passa a fazer parte do todo, porque é uma vida perfeita, imutável e eterna. É exatamente a mesma coisa, você só muda o nome. Ter medo da morte é porque nos incutiram na nossa mente que, para algumas pessoas, esse processo é dolorido, que isso aqui que realmente é a verdade. Quem tem medo da morte ainda está dentro do controle, não só das dogmas das religiões, mas do controle do que a gente chama desse governo oculto. Como eu falei, que isso aqui não deveria existir. Não deveria existir essa morte. Morte, de fato, é você entrar nesse corpo biológico. Você está morrendo desde o primeiro momento que as células começam a subdividir. I think that the fear of death is a part of religions in an indirect way, perhaps. I don't see it as something that is openly addressed in every religion, but I think that it's more part of human beings. So it's part of the human experience. And so as a consequence, it becomes somewhat part of the religious experience and of religious tenets that you find in different religions. Então você tem Platão, Santo Agostinho, Pascal, René Descartes, Kant. Para os filósofos idealistas, não existe a morte. A morte não existe. O que existe é outra vida. Então a morte é só um nome que você passa de uma vida para outra, mas a morte em si não tem materialidade ontológica. O que isso quer dizer? Você não consegue explicar a morte por ela mesma, sem falar da vida, porque não existe a morte. O que existe é outra vida. Então, para a linha idealista, tem uma vida, outra vida. Morreu, apareceu na outra vida. Então, na verdade, é só o nome da passagem. I think that we tend to fear what we do not know. And the thing that we know the least about, the most unknown thing, is death. So it's natural that human beings fear death. Nós viemos a partir dessa inteligência, nós somos o resultado da experiência dessa inteligência e de uma retroalimentação consciente, né, de forças, de experiências de vida, de histórias, de estímulos de todo um sistema biológico que nós vivemos aqui nesse plano como seres humanos físicos. E no fim, a gente vai morrer como uma árvore, como uma flor, como uma planta, como um planeta, como um universo. É a própria natureza, é um ciclo. Agora, no fim, se nós temos uma continuidade ou nós temos uma continuidade, e nesse momento da nossa história, a gente não tem certeza de nada. Para os materialistas, não existe outra vida, existe só essa vida. Porém, a morte também não existe. A morte é o nome que se dá à condição de não vida. E dentre os mais ilustres materialistas, nós vamos ter Epicuro, vamos ter Marx, vamos ter Nietzsche, Freud. Então a filosofia ela vai falar tanto para quem acredita em uma vida após a morte, como para quem não acredita. O que Epicuro dizia era o seguinte: pensar na morte é perda de tempo. Porque ele dizia assim, quando nós somos, a morte não é. Quando a morte é, nós já não somos mais. Então, não tem por que se preocupar. A gente veio para aqui, provavelmente cada um tem seu motivo. Eu acredito nisso, que individualmente cada consciência tem um motivo particular para vir para aqui. Mas que as pessoas que realmente têm consciência do motivo ou vieram por uma questão particular é 0,00001% do que existe. O restante veio por consequência de algum movimento ou pela própria manipulação. Para os materialistas, a morte também não tem materialidade ontológica. Como assim? A morte não existe em si. Seria a condição de não vida. Como o escuro. O escuro não existe. O que existe é a luz.
A gente consegue explicar a luz. É energia luminosa, são feixes de fótons, né? A gente não consegue explicar o escuro sem falar na luz. O escuro é a condição de não luz. Como o frio também não existe. O que existe é o calor. A gente consegue explicar o calor, a aceleração de partículas. O frio é a condição de não calor, de perda de calor. It's more about living life to the fullest. And it's more like death emphasizes life even more. It's a bit like darkness allows you to experience the light and to experience the light to the fullest and even at a deeper level. At the same time, death and the acknowledgement of death and also the death that surrounds us allows us to experience life to the fullest. Aproveitar a vida. Aproveitar a vida nos momentos mais simples, buscar a simplicidade das coisas, se aproximar dentro do possível da natureza, do retropensar e tentar, né, trilhar um caminho de crescimento, de conhecimento dentro do possível, enquanto a gente consiga sobreviver aqui e fazer o bem, se importar para quem, né? Fazer o bem mesmo quando se apresenta essa oportunidade, incondicionalmente, se tu vai ajudar ou não vai ajudar, se aquela pessoa vai aproveitar ou não. E aprender a dançar a música da terra, né? Porque quando nós chegamos em um baile e não sabemos dançar, a gente não vai poder participar. Então, aprender a dançar a música da melhor forma possível, né? E participar de todo esse movimento que existe, mas saindo ilesos desse baile, ou seja, aproveitar o bom que tem a vida e fazer o que a gente pode. Não tem muitas outras coisas para fazer. A gente não veio aqui para salvar ninguém. O dia que a gente entender, presta bem atenção, o dia que a gente entender que mesmo que eu digo que eu tenho uma rede fractada, que eu pertenço a uma alma, mas que essa alma pertence a algo chamado eu sou. Esse eu sou pertence a uma mônada, essa mônada pertence a uma supramônada. Mas antes de vir ser supramônada, nós éramos uma única estrutura, uma única consciência que foi se desdobrando. Quando a gente entender que nessa tal de linha temporal, entre as reencarnações e encarnações, entre as experiências nessa terra, em outras terras, em outras dimensões, que eu sou todas as experiências. Como assim? Eu era o meu irmão? Era, você era o seu irmão. Eu era aquela pessoa que estava lá do outro lado, que eu vi que matou alguém, e eu julguei aquela pessoa, era você também. Então quer dizer que eu era o rei no passado? Quer dizer que eu também fui um nazista? Quer dizer que eu também fui judeu? Quer dizer que eu também fui homem? Eu fui mulher? E eu fui todas essas pessoas da história? Todas elas, cada uma delas era você. E aí tu vai parar para falar assim, pô, perdi um tempo imenso. Perdi um tempo imenso e não consegui entender o mais comum dos ensinamentos, que é: somos todos um. De fato, somos todos um. À medida que mergulhamos mais fundo na essência da humanidade, encontramos perguntas que ecoam através dos séculos. Durante toda a nossa história, a humanidade buscou entender a divindade. As narrativas religiosas moldaram nossas sociedades, influenciaram guerras e muitas vezes guiaram nossa jornada na Terra. Agora, convidamos você a questionar qual o significado da divindade para a humanidade e como as crenças religiosas moldaram nossa realidade atual. Pô, é fundamental para entender quem somos, onde estamos, estudar a Bíblia, né? Apesar de ser base desse livro mais vendido no mundo, ser base da religião de pelo menos 1/3 da população terrestre, né? A Bíblia é um livro que precisamos entender o que é. Quem escreveu a Bíblia? Quando? Como? Entendendo que a Bíblia é um livro que foi escrito por diversas mãos durante diversos anos, então podemos falar de centenas ou milhares de mãos durante milhares de anos, em países diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, e a gente entender quem juntou esses livros para formar a Bíblia, quem escolheu
quais livros entram e quais livros não entram na Bíblia. Porque nós temos hoje mais ou menos 113 livros, os chamados apócrifos. São livros que foram escritos na mesma condição que os demais que entraram na Bíblia, mas que não fizeram o corte. Alguém escolheu, isso entra, isso não entra. Eu vou falar uma coisa para você. Todas as mitologias têm um fundo de verdade. E é muito importante que a gente comece a observar que a maioria das escrituras sagradas são baseadas nas mitologias mais antigas. Bom, eu sou estudioso de mitologia, eu gosto muito, não só da mitologia grega, que é o que eu mais estudo, mas eu estudo mitologia suméria, mitologia egípcia, os nórdicos. E a verdade é que todo povo tem a sua mitologia. Se a gente olhar a própria mitologia hindu, você vai ver falando de seres que, voavam em carros como palácios, os Vimanas. Você vai ver a mitologia sumeriana falando também daqueles que vieram do céu. E você vê toda a codificação dessa mitologia a partir das arquiteturas, a partir dos monumentos. A verdade é que a gente não tem como saber se uma parte é verdade, outra... A gente sabe que 100% não é verdade, porque as histórias elas vão, né? Inclusive essa é a característica do mito, né? O mito ele não é desenvolvido por uma pessoa, ele é desenvolvido por uma sociedade, por um grupo, e à medida que os anos, e nos anos, né? Um vai contando, outro vai aumentando aqui, outro vai... O mito ele é desenvolvido assim, mas sempre ele tem a gente sabe que sempre ele teve um ponto de partida, né? E esse ponto de partida é a interpretação de alguém de algo. Né, interpretação de algum fato. E quando você vai olhar a escritura sagrada de algumas religiões, você vai ver que parece que uma copiou a outra, fazendo com que o Deus que eu acredito é mais poderoso que o Deus da outra denominação. Mas todos vêm da mesma vertente, todos vêm da mesma história. A mitologia, eu acredito que se você tiver olhos de ver e saber filtrar as informações, você consegue descobrir muita coisa, entender uma parte da humanidade. Por exemplo, quando a gente imagina os índios, quando chegaram os portugueses no navio, eles nunca tinham visto navio, gente daquela roupa, sabe? Então, ou tribos indígenas que foram descobertas há pouco tempo, né? Questão de 50 anos, quando chegávamos de helicóptero, de avião, então, para eles são Deus. Tem uma coisa super interessante dos apócrifos, que se nós começarmos a ler as versões que temos disponíveis nas nossas línguas hoje em dia, né? Existe o livro de Enoque, o livro de Maria Madalena, olha só, tem tanta coisa interessante. Nós vamos começar a entender por que esses livros não entraram na Bíblia. Nós temos dentro dos apócrifos descrições de contatos com seres de fora da Terra. Nós temos Jesus tendo família, tendo esposa, filhos e descendentes. Veja bem o que só essas duas informações poderiam fazer com as religiões, principalmente, obviamente, as cristãs, na Terra. A confusão que isso ia causar. Controle. O papel da religião é controle talvez de algumas consciências que estão um pouquinho à frente no entendimento e compreensão dessas leis do universo e talvez de uma suposta origem de algumas consciências, e o controle é total, e que por trás disso existem coisas que a gente não sabe, que são extremamente profundas, e são camadas que nós vamos descobrindo na medida que nós vamos conhecendo ou expandindo a nossa consciência. I cannot claim to have a definition for what is magic more generally, because that would be dishonest as a scholar, because I know that it is still debated in academia. In that sense, magic is the practice of affecting changes in your reality by spiritual or religious means. Agora, tem coisas da história da humanidade que a gente não sabe. O ser humano é um animal sem memória. E nós temos uma grande quebra na história da humanidade, que foi o desenvolvimento do cristianismo. Porque quando o cristianismo se desenvolve, e quando Constantino ele, no quarto século, no terceiro século, ele cristianiza o império, começa a existir a partir daí, os próximos 1000 anos, chamada Idade Média, quando surgem as cruzadas, e começa a existir uma imposição do cristianismo. E um dos modus operandi, né, de aculturamento era quando você dominava um país, como você faz? Você acaba com a cultura. One thing that has happened throughout history is that witchcraft was used as a term of othering, which means to make something other than what you do. So if a religious practice is not something that is part of your religious system, becomes witchcraft.
if a god is not your god, it becomes a demon. So both the terms demon and the term witchcraft or even magic were terms of othering, to say this is a practice that you cannot do, it is forbidden. If you analyze the actual practices from an ethic, scholarly perspective, you could see that practices that could classify as magic are also present in Christian religions, in all religions really, even in the monotheistic religions that tend to forbid these practices. But what you find is that there are certain practices that are actually allowed and they are not considered magic or witchcraft, but they resemble those type of practices very closely. Queimavam-se as bibliotecas, queimavam-se as igrejas, acabava-se com a religião local. E à medida que as novas gerações iam nascendo na cultura dos dominadores. Né? Então, perdeu-se muito do conhecimento antigo, perdeu-se muito. Bibliotecas assim, com milênios de história da humanidade foram queimadas, foram destruídas ou por catástrofes naturais ou pelo próprio cristianismo. Então nós somos um ser humano nós somos uma raça que a gente não sabe, não estou falando nem das pirâmides, não estou falando nada disso de 5 mil, 10 mil anos atrás. A gente não sabe como foram feitos os monumentos romanos que têm 1000 anos. A gente não consegue, hoje os engenheiros não conseguem explicar como eles fizeram muitas das obras dos templos gregos, dos templos romanos, com 1000 anos. Então a gente perdeu muita coisa. As part of my PhD, I have studied folk Italian witchcraft, and that is imbued with Catholicism. But again, you will find that these Italian witches, they will not define themselves as witches. So as a scholar, knowing what witchcraft is based on the terminology that religious studies scholars have agreed upon and the ones that I argue for, you can tell that what they are doing is witchcraft. But they would not define themselves as witches because they are strongly Catholic. They would get really offended if somebody called them as such. Existe um italiano que foi ex-tradutor do Vaticano e hoje trabalha de forma independente, chamado Mauro Biglino. E ele traz alguns estudos extremamente interessantes relacionados à Bíblia, às suas traduções e as suas versões. Né? A Bíblia, originalmente, ela foi escrita, os livros originais foram escritos em aramaico, que é uma língua morta, o hebraico antigo e o grego antigo, basicamente. E a partir daí ela foi interpretada e traduzida em outras línguas. Imagine quantas pessoas liam naquela época, quantas pessoas conseguiam traduzir alguma coisa naquela época. E quem traduz um papel, quem traduz um texto, sabe que nós sempre colocamos um pouco de nós nesse texto, a nossa interpretação. Então imagine um texto que foi escrito dentro de um contexto histórico. O Biglino nos traz algumas coisas extremamente interessantes. Por exemplo, o hebraico antigo, ele não era escrito com as vogais, ele era escrito somente com as consoantes, e as vogais eram colocadas no momento que você lia esse texto. E a colocação da vogal, ela muda completamente o sentido da palavra. Então imagine que um texto que está somente de consoantes poderia ter um contexto, um significado completamente diferente de acordo com quem estava lendo. Eu me encontrei no Espiritismo. Acho que o Espiritismo, para todo mundo que passa as mesmas coisas que eu, é a porta de entrada para conseguir despertar, ter apoio. Mas só que, como qualquer outra denominação religiosa, há aquela coisa quadrada, que se você sai um pouquinho daquelas diretrizes, você está errado. E eu comecei também a ver que tudo aquilo que eu entendia de seres extradimensionais, seres que me levavam, tanto pelo contato, pela abdução, não era muito bem visto dentro da casa espírita. Fui buscar uma casa que tinha uma visão mais aberta, que se falava sobre Ramatiz, aí já tinha uma visão mais ampliada, e falava sobre seres extraterrestres. Ali eu me encontrei durante um período onde eu estudei a apometria e participei desse grupo de apometria durante muito tempo. Deus é o conjunto de todas as dúvidas, de todas as não respostas que eu tenho. Isso é Deus. Também Deus pode ser visto como tudo inexplicável, pode ser visto como tudo aquilo que a gente não conhece, não sabe, e como a causa primeira de tudo que existe, de tudo aquilo que a gente vê e de tudo aquilo que a gente não conhece. One interesting thing is that
in a pagan perception, you don't have the idea that the gods are like the Christian God or the monotheistic God. The monotheistic God tends to be, as we said, transcendent, and it is also the creator of everything. It's sort of the principle of everything. Whereas the gods in paganism tend to be more like inhabitants of different realms of reality that you can interact with to affect your life in one way or another. Existem mais de 3.000 religiões ativas e divindades inúmeras também. Então o que acontece? Nós, por vivermos no Ocidente, aprendemos que é o Deus cristão, né? Jeová, ou Yahvé, ou Javé. Na verdade, o Deus do tetragrama, né? Y do aramaico, YHWH. E a verdade é que é o Deus que você quiser, né? Porque quando nós falamos de Deus, de alma, de inferno, de reencarnação, de tudo isso, nós estamos falando de metafísica. Todas essas discussões sobre a Bíblia, elas não têm o objetivo de criticar religiões ou duvidar ou colocar em xeque, nada disso. São questionamentos que são fundamentais para o nosso despertar da consciência. Veja bem, muitas pessoas e muitas nações, muitas religiões levam o que está escrito ali ao pé da letra. Traduções de textos, e falamos dos originais, mas e depois que traduziram, por exemplo, para o latim, para depois traduzir para as outras línguas? Então, cada vez que eu traduzo, cada vez que eu reviso, né, esse livro, eu estou colocando uma parte de mim, eu tô tendo alguma arbitrariedade no que, numa interpretação, ou isso entra ou isso sai. Isso não invalida a importância da Bíblia, de jeito nenhum. O que nós estamos fazendo aqui é simplesmente levantar um questionamento. Vale a pena seguir o livro ao pé da letra, ou vale a pena estudar como um documento histórico, importante e interpretativo? Então, metafísica é o que está para além do plano físico. Então, tudo que é metafísica, Deus, alma, inferno, purgatório, reencarnação, tudo isso é metafísica. E tudo que é metafísica é improvável. Né? Improvável não no sentido estatístico do termo, mas no sentido de não poder ser provado. Não tem como a gente provar. Por quê? Porque está além do plano físico. Porém, da mesma maneira que nós não podemos provar, não podemos negar, pelo mesmo motivo. Porque se nós não temos como fisicamente comprovar uma coisa, também não temos como negar. Então, Kant, que é um filósofo do século XVIII, que é um dos Everestes da filosofia, vai dizer que debater, discutir se Deus existe ou não, qual Deus ou não, é só para satisfazer o ego do ser humano de querer ter a resposta para tudo. Porque, na verdade, segundo Kant, Deus só pode ser crido pela fé. E fé, ou você tem, ou você não tem. E tá tudo certo. My name's Corey Good. I came out as a whistleblower about the secret space program in 2015 and spoke about it under pseudonyms for years before. I'm an intuitive empath, and I was using these programs to interface with extraterrestrials. I guess everybody sees everything through their religious lens as it is, but if we get full disclosure, there will be a lot of disillusionment because many of the religions were either created by these extraterrestrials that are manipulating our consciousness and using us to feed off of energetically, loosh. Meu nome é Ted Biana Eidik, ex-operador de forças especiais que prestou serviço para uma tropa internacional que não está ligada a nenhum país, mas que tem um comando, né, que compõe uma mesa redonda com 9 raças, incluindo a humana. O que eu vou dizer, eu não sei se sequer vai ser pensado em aceitar. Deus existe. Os extraterrestres e intraterrenos reconhecem Deus. Ele é um ser como nós, só que de um poder muito grande, porque ele chega a ser translúcido, né? O que nós chamamos lá de espectral. Ele é onipresente porque ouve-se falar dele, mas não quer dizer que ele está em todos os cantos automaticamente, como as pessoas imaginam. Most of these ETs believe that there's a one infinite creator, and we're basically its daydream. And as we look in space now through our technologies, we see the cosmic web. And the cosmic web is like a manifestation that we're seeing in our existence of the one infinite creator's
neurons firing, thinking, wondering, experiencing. And those neurons firing release plasma and matter through stars. You know, stars are giant replicators that are creating matter. And we are all made up of the matter that each star creates. And each star in each galaxy has its own personality. Some people would call that a god. Cada galáxia tem Deus. E essas galáxias que têm vida humanoide, avançada ou não, esses deuses no conjunto formam alguma associação e eles entram em acordos, assim como nós. O país Brasil tem acordo com a Alemanha, com a Itália. Now, on these planets, sentient beings like us are developed. And we are a part of the one infinite creator. We have amazing co-creative abilities. But we're just ignorant of what we are. You know, we have to be. We have to have this ego or illusion of separation to be able to have this experience. If we knew what we were, we wouldn't really be able to authentically have it. You know, over time, we have created, you know, these different gods on different planets. There's, you know, people worship gods over parts of their development. And when they do, they are manifesting these beings, just like we're manifesting demons and devils from the shadow side of our consciousness. All of this stuff is a giant flow of consciousness, and the material world that is so solid to us is like a big daydream, or even like a video game at an arcade, you know, a hyperdimensional arcade. You know, they drop in a coin and sit back and they put on the headset, and they're not just a character, they're everybody. They're everybody at the same time. O que eu costumo dizer é o seguinte: nosso nano-micromundo é só você expandir para o hiper-macromundo. É a mesma coisa, a hierarquia é a mesma. Tem alguém que manda, tem alguém que banca, tem alguém que prende, alguém que ensina. É a mesma coisa, não tem diferença nesse ponto. A diferença é em termos de evolutiva, apenas. Obviamente nós temos todos os mitos, todas as lendas, toda a parte arqueológica, que dia a dia vamos tendo diferentes descobrimentos da existência de seres que tinham tecnologia, que vinham dos céus, que vinham voando nas nuvens, que vinham em serpentes de fogo, bimanas, ou nas carruagens também de fogo. Ou seja, nós temos inúmeras provas. Ou seja, acredito que quase toda a nossa história foi construída dentro de uma base, toda a nossa filosofia, tudo que a gente tem hoje, tudo, se é economia, ciência, filosofia, religião, arte, tudo foi construído dentro de alicerces de civilizações não da Terra. Os questionamentos sobre as religiões e as divindades que o ser humano sempre procura irão permanecer atuando em nossas mentes de forma poderosa e misteriosa. Mas o que seriam de fato essas divindades? Seriam mesmo deuses, anjos, extraterrestres, ou algo diferente, ainda desconhecido para nós? E se isso não se tratar apenas de nós na Terra, mas de algo muito maior? Well, humans have had contact with ETs as long as we've been humans. The founders of the US government have stories of meeting with angels and other beings that helped guide them just before they made major decisions or big battles happened. Nós não podemos, nesse momento, nesse século XXI, depois de tudo que a gente tem, achar que somos os únicos no universo e que um Criador, para quem acredita em Deus, como Criador de tudo, criou tudo isso imensamente, como hoje nós temos a ideia do
da imensidão, né, do universo, para que 7 bilhões de seres humanos olhem para o céu e para ver as estrelas. Isso aí hoje é inadmissível. Existem 1 trilhão de galáxias, cada uma contendo de 100 a 400 bilhões de estrelas, contendo até 3 trilhões de planetas cada uma. Então pensar que nós somos os únicos no universo é um pouco arrogância, ao meu ver. E Henrique Fermi, saindo para almoçar com seus amigos astrofísicos, de repente ele pergunta: onde está todo mundo? E o pessoal não entendeu a pergunta, falou: tá todo mundo aqui. Ele falou: não, onde que estão os extraterrestres? E ele desenvolve então o paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi são as possibilidades por que a gente não tem um contato direto com essa, pelo menos um contato conhecido, né, público. Nos anos 60, um cientista chamado Frank Drake, ele fez a famosa equação de Drake, né? Ele tentou racionalizar essa probabilidade de vida extraterrestre dentro da nossa galáxia. Só que a equação dele, ela é um pouco mais refinada. Ela leva em consideração, claro, criação, ciclo das estrelas, né, de nascimento, morte e tudo mais, mas ela procura por vida extraterrestre, inteligente, com capacidade de comunicação. Conforme você vai brincando com os números, né, com as variáveis, você vai vendo que você pode ter até de algumas centenas ou milhares de civilizações, até milhões de civilizações dentro da nossa Via Láctea. Agora, o interessante não é se são centenas, milhares ou milhões. Eu pergunto para você, quantas civilizações eu preciso com capacidade de comunicação com a humanidade para que se prove que há vida extraterrestre? Uma só, né? Então você pode brincar à vontade com as variáveis da equação dele, que sempre vai dar mais que 1. Ou seja, nem na matemática faz sentido que estejamos sozinhos no universo. Por que na nossa cabeça faria? As provas da existência de outras raças, de outras civilizações, de outras culturas estão aqui na Terra. A gente não precisa sair para o espaço para buscar vida em outros planetas. É só estar aqui e entender. Então nós temos muitas formas de ver isso aí. Por exemplo, eu posso levantar a teoria de que existiu há milhões e milhões de anos atrás uma civilização que já se extinguiu. Por exemplo, vamos supor que nossa civilização acabe agora. Quem sobreviveria, por exemplo? Que construção poderia sobreviver? Será que sobra um pedacinho de plástico, por exemplo? Será que esse plástico aguenta 100 milhões de anos? Então nós temos que pensar também que muitas coisas que aparecem, né, que nós temos aqui na Terra de provas, nem sequer vêm de fora. Podem ser civilizações antigas que conviveram com os dinossauros, por exemplo. E hoje a ciência estuda isso. Nós tivemos um confronto em Zimbábue, né, no Monte Nyangani, e lá nós tivemos contato com 3 reptilianos. E eu fui uma das pessoas que ajudou a retirar esse reptiliano que foi baleado por nós. Não chegou a óbito, é um ser de 2,5 metros, muito forte, uma pele escamosa, porém malhável, você podia puxar ela para um lado e para o outro, ela se mexia, mas é uma pele fria, realmente é uma pele bem similar a uma pele de cobra ou de lagarto. Posteriormente tivemos contato com Grace. Sou um agente. Trabalhei para várias agências de inteligência como agente de campo. Agora estou aposentado. Nós sempre recebemos uma distorção da realidade. Você precisa procurar muito e ler muito para descobrir a verdade. Há muito tempo atrás, antes dessa nossa civilização, existia uma forma de se conviver nessa localidade, não com esse corpo biológico. Isso aqui foi uma das armadilhas criadas para que mantivesse preso seres de outras localidades que vieram para cá num dado momento, né, da história, do universo, mas nós podíamos nos comunicar em rede. Nós podíamos comunicar com a nossa rede fractada. Mas a partir do momento que houve a queda de um Elohim e que ele criou uma localidade, ele se alimenta dele mesmo, das fractalidades deles, e também de outras que entraram aqui pelo experimento do entrelaçamento, acabamos nos perdendo. A gente já não sabe quem nós somos. Algumas coisas podem ter sido manipuladas, sim, pode. A gente tem que contar sempre que dentro de todas as evidências que nós temos, existe uma margem de erro. Pode ser mal interpretado. Muitas coisas, como
normalmente acontece, ou mal traduzido, ou manipulado de acordo com os interesses também, mas que as provas, tem provas que são irrefutáveis. Existem diversas informações disponíveis para as pessoas pesquisarem, principalmente nos sites de língua inglesa do governo americano, por exemplo, do site do FBI, o FBI Vault, né? E também da CIA. Tem procuras online que dá para ser feitas, né? Muito fácil. Tem uma que é extremamente intrigante. Se você for no site do FBI, que é fbi.vault.gov em inglês, você procurar por Nikola Tesla, tem um dossiê da vida do Nikola Tesla oficial, tá? E lá está escrito que Nikola Tesla seria uma criatura vinda de Vênus e que foi adotada, deixada à frente de uma casa na Áustria, se eu não me engano, e foi adotada pelo casal Tesla, e aí por aí a história vocês já sabem. Agora, como que uma informação dessa está num site oficial do FBI americano e não tem ninguém discutindo isso, nem para vir a público falar que isso é falso? E aí uma outra pergunta, por que algo falso estaria ali para ser pesquisado? We had President Eisenhower meeting with several different ET groups over his presidency. You know, after 1947 and the Roswell crash, that kind of created a situation of quasi-diplomacy. But they used that as a Trojan horse to bring in all of this new technology for us to play with, but also as a way, you know, to open diplomacy, because all of these agreements in the past were that they were not allowed to interact with us openly. Roswell, em 1947, é outro evento que levantou muitas notícias. Mas se tivessem parado por aí, hoje as pessoas já teriam se esquecido de tudo isso. Mas eles fizeram questão de cobrir isso cada vez mais, para destruir isso, o que faz com que as pessoas hoje desconfiem se isso foi real mesmo ou não. Tem aquele famoso incidente em 1952 em Washington, né? Aquele incidente da Casa Branca, onde diversas luzes aparecem em cima da Casa Branca, e isso é capa, a população vê e tudo mais, isso é capa de jornal no dia seguinte, e depois, obviamente, como sempre, é desmentido e tudo mais, aí vão dar fenômenos atmosféricos e outras coisas, né? Como isso é rapidamente abafado, né? Estamos sempre procurando por provas. É interessante que não faz muito tempo a Marinha Americana emitiu um comunicado oficializando aquele famoso vídeo dos tic-tacs, né? Dizendo que foi real, que realmente era um objeto que eles não sabem de onde que era. Então quer dizer que existe um objeto com uma tecnologia que o governo americano desconhece, voando em território americano, e não há resposta para isso? Eu pergunto, de quem é essa tecnologia? Em parte de engenharia reversa e outra parte era cedida, porque nós temos protocolos de cooperação com certas entidades, né? Principalmente essas que são similares a nós, esses humanoides quase humanos mesmo. Esses eram os que mais cediam tecnologia. É muito mais do que só vida extraterrestre. É muito mais do que só encontrar ET ou viajar para outro planeta. São conhecimentos e tecnologias que podem acabar com todos os problemas da humanidade. Será que nós já não temos essa informação? Alguns de nós pensamos que essas entidades alienígenas de outros lugares têm nos visitado e nos dado alguns de seus recursos avançados e suas últimas invenções, coisas que ajudam a humanidade a seguir em frente. Mas precisamos estar conscientes da manipulação e das desinformações. Bom, algo extremamente interessante aconteceu recentemente, em 2023, na história mundial, né? Um oficial de alta patente, né, americano, chamado David Grush, veio a público falar que os Estados Unidos possuem programas de engenharia reversa, de naves, de OVNIs, e também o conhecimento da presença deles na Terra, inclusive com algumas entidades biológicas, vivas e não vivas. E que outros governos também têm esse conhecimento, inclusive com envolvimentos com o governo italiano, com o Vaticano e outras coisas aí.
Ele foi ouvido pelo Congresso americano e tudo mais, mas me parece que isso perdeu um pouco a força. Não valeria a pena pesquisar um pouco mais a fundo? Por que será que a opinião pública não se interessa muito por essas coisas? Podemos voltar para mais histórias, com mais informações, mais detalhadas e com algumas provas, mas isso é muito perigoso, porque implica pessoas, implica informantes, e no final a oposição destruirá tudo o que dissermos, com mentiras, exageros, etc. Eles destruirão nossa credibilidade, transformando tudo apenas numa ficção científica. As pessoas que realmente se opõem a esta nova ordem mundial, pessoas que realmente são famosas e têm centenas de milhares de seguidores, elas acabam ficando misteriosamente doentes, ou acabam cometendo suicídio, ou desaparecem do nada. E temos muitas histórias sobre isso. Temos muitas informações sobre isso. Bom, algumas pessoas dizem que existe um governo oculto, né, um governo por trás dos governos no planeta Terra. Eu diria que ele não é tão oculto assim. Ele é muito mais exposto do que a gente imagina. E realmente não tem nada a ver com um país. Realmente é um governo global e é um governo desde sempre. Se a gente começar a observar a história da humanidade, a história dos impérios mundiais na história, né? Pode pegar a mais recente, Império Romano, Império Otomano, qualquer história de impérios, nós tivemos poucas pessoas governando muitas, e poucas pessoas governando o mundo em diversas épocas, né? E por que agora seria diferente? All of the infrastructure that originates from the star system and beyond is controlled by a group that we call the Interplanetary Corporate Conglomerate, the ICC. They're made up of people that used to be very influential in the background, parts of big corporations, and they formed this giant super corporation, and they're a part of a super board, and they kind of rotate off, on and off over the years. But this group is basically the cosmic shadow government. They're a completely broken away civilization, but they are controlling what we would consider the cabal, the families that we know of, that conspiracy theorists say control the world. Well, those are just kind of the puppets, because the real people that control the world, most people would not know their names, even researchers. É o tal do ditado que quanto menos você souber, mais eu tenho um domínio sobre você. A nossa população mundial, ela é dominada por entidades que usam o próprio ser humano, através das autoridades, para manter um controle populacional, seja a nível de atividade social, seja a nível reprodutivo. E de desenvolvimento tecnológico também. Uma das formas mais interessantes de descobrir quem realmente está por trás desse governo que não é tão oculto é o famoso follow the money, né? O siga o dinheiro, em inglês. Pegue uma multinacional, do carro que você tem, o que você trabalha, o que você goste. Quem é o dono dessa multinacional? Bom, provavelmente é uma sociedade anônima e o dono é um acionista majoritário. Quem é esse acionista? Provavelmente é uma empresa. É uma holding, uma empresa de investimentos. Quem é o dono dessa empresa? Bom, você já está entendendo onde eu quero chegar. Vocês vão reparar que, independente do mercado que você pesquisa, nós temos algumas empresas que se repetem, que são donas de negócios mais variáveis, negócio aeroespacial, alimentício, transporte. A mesma empresa é dona de diversos segmentos. E quem são os donos dessas empresas? Aí é que a brincadeira começa a ficar divertida. O comando, geralmente, pelo que eu entendi, ficava baseado em 2 países, ingleses e norte-americanos. Porém, o comando mesmo é sempre dos Estados Unidos, após o Tratado de Greada, que foi firmado pelo presidente Dwight Eisenhower, na década de 50, se não me falha a memória. Esse tratado é que faz com que todos os países envolvidos em alguma atividade UFO, seus militares obrigatoriamente têm que se reportar aos militares norte-americanos. Eu não falo aqui de todo o corpo de militar americano, é um grupo específico que atua somente para isso, mas é baseado lá nos Estados Unidos. The U.S. government is involved. They use corporations for most of this.
And you'll have like a military base that is an extremely classified, protected military base. And then inside the actual base or inside the fence, you'll have a huge corporate area where corporations are running everything because they're not under the purview of Congress and all of that like the military is. Existe uma frente chamada Operação Paperclip. Paperclip basicamente foram alguns cabeças da Alemanha da Segunda Guerra, quando a guerra terminou, que foram levadas para os Estados Unidos. Cabeças da Alemanha nazista, que passaram a trabalhar para o governo americano. Interessante que tem um nome extremamente famoso, que é o Werner von Braun. Ele era o braço direito do comandante alemão naquela guerra e era o cabeça da ciência, né? E ele acabou sendo o fundador da NASA. O que está por trás disso? Será que tem alguma coisa por trás ou realmente aqui eu estou tentando achar alguma coisa que não existe? É estranho para você também? Uma das funções do nosso grupo, eu falo exclusivamente do meu, que era em torno de 230 homens em média, dividido em 3 grupos. Éramos acionados para fazer a segurança ou perímetros de segurança de autoridades que iriam se confraternizar com essas entidades, né? Mas eu não te falo aqui de encontro com Greys. São entidades que são muito similares a nós, humanos. Você olha, você pensa que é um ser humano, mas não é. São pessoas ou criaturas altas, brancas, né? Olhos azuis, e ali a gente fazia segurança para que não houvesse nenhuma testemunha daquele encontro. Tem a questão da abdução, né, que também não é tratada com a seriedade que merece. Existem casos emblemáticos de abdução, inclusive no meu livro com o Lael Fanin, o SOS Estão Nos Levando, nós relatamos as nossas experiências relacionadas a isso, relacionadas à abdução, e em que circunstâncias elas acontecem, o que é feito dentro dessas naves e como nós nos sentimos realmente um experimento. As primeiras pessoas que vieram ao meu alcance, vieram me levar, eram pessoas muito humanas. Era uma mulher e um homem. Essa mulher, ela tinha uma força magnética muito grande e sempre que ela aparecia na minha casa, antes apareciam esferas, que hoje eu chamo de ofãs, por isso que eu acabo usando o nome Ofanim. Eram ofãs, eram esferas de luz. E de alguma forma aquilo conseguia se acoplar ao meu corpo, mesmo criança, eu sentia um prazer imenso de estar ali dentro, de brincar. Eu mesmo vendo meu irmão dormir no mesmo lugar que eu conseguia sair do lugar, toda a minha família estava ali dentro de casa e não conseguia perceber essa entrada e saída. Esses seres, eles tinham a capacidade quase que hipnotizar toda a família. ET abductions, there are a number of different groups doing them. They have genetic purposes. They have some people, they're tracking where they've been through different lifetimes. Some of those on from different planets that are here, starseeds we call them. There are all sorts of things going on. Então eu comecei a ser abduzido porque eu comecei a ser manipulado geneticamente. Retiraram muita coisa de mim, eu voltava para casa, só para você ter noção, eu voltava para casa cortado das abduções. Então você imagina a minha mãe, quando me encontrava, ela me encontrava cortado, me encontrava às vezes assustado, apavorado e muitas das vezes fora de casa. Teve situações que deixam a gente, como eu posso dizer, sem chão, né? Tudo que você ouviu e aprendeu na escola e na família, você vê que não é aquilo. Eu não sei bem explicar, né? Nunca parei também para querer uma resposta para mim, porque não compensa. Mas medo a gente tem, né? Somos biológicos. The military corporate groups abduct humans off this planet and then basically trade them off planet for technology and biological specimens from other star systems. It's way more complex than most people would realize. Nesse momento, talvez, essa informação não ressoe muito com você ou com as pessoas que estão nos escutando.
Mas se levantar uma curiosidade em alguém para buscar mais sobre o assunto, já valeu a pena ter falado dele. Mas eu acredito que em algum momento, e que está muito próximo, a gente volta a ser realmente viajante do cosmos. A gente volta para o nosso corpo de luz e as experiências não precisarão mais ser tortuosas como essa, biológicas. Isso aqui foi um erro. Ah, mas será que não foi criado, poxa, para a gente realmente sentir dor, porque a gente precisa sentir dor, precisa tal da espiar? Não. Qual espírito em sua magnitude vai achar que vir para cá, ou para qualquer outro planeta, que tenha que viver num corpo biológico, que fica doente, que é capaz de se contaminar, de se perder, e sabe que vai se perder, porque sabe, lá de cima sabe tudo, vai querer entrar num joguinho desse? Não existe isso. Isso foi uma armadilha. Isso aqui foi criado para ser, como eu falei, um jardim laboratório, para ter estado certo, mas não com essa forma biológica que nós entendemos. Every indication that I've seen is that this shadow government is going to hang on to the last minute. They're expecting this big solar event to occur, and they don't expect to ever really have to give disclosure. They think that it's this big solar event's going to occur, technology's going to, fail, and then they're going to go into their bases and write it out and let us fight it out on the planet. Dois caminhos acontecem no mundo hoje. Um chamado de revelação total e a outra revelação parcial. As duas revelações já aconteceram e estão acontecendo. A revelação total é toda a informação está disponível. O problema é que ela não está disponível na mídia tradicional, onde a maioria absoluta das pessoas buscam informação. Por isso, nós chamamos de revelação parcial. My perspective is that I think disclosure will come in the form of contact, open contact, and it will probably be during them having to render assistance to us during something like this solar event. That is not speculative. It's something that through history we've proven that it's happened over and over and over and over. This micronova that it's called. It's a small, just solar sneeze that just throws a lot of material off of the sun, and technology is not going to do well, but they have an expectation that they don't have to do disclosure. Então, o nosso trabalho é mostrar, não para a humanidade, nós não temos esse pretexto, mas para as pessoas que começam a questionar e abrir a sua consciência de que através das revelações parciais manipuladas, porque se não fosse manipulada seria total, nós conseguimos os ganchos para ir atrás da revelação total. Mas essa revelação total, ela não vai acontecer na televisão, ela não acontece na internet, ela não acontece no rádio, nem na rua da sua casa. Ela acontece dentro de você. É aí que está a revelação total. Não procure fora, procure dentro de você. Nessa intrigante jornada de questionamentos e compreensão, exploramos muitas informações cruciais para desvendar os enigmas da condição humana. O despertar da consciência, uma experiência individual, ganha profundidade com a colaboração, fortalecendo nossa capacidade coletiva de encontrar cada vez mais respostas. Mas diante das informações apresentadas aqui, uma questão persiste. Como aplicar esse conhecimento para transformar positivamente nossas vidas e o mundo? O que fazer com essas informações? Por que você fala sobre isso? Não teria alguma consequência de falar essas coisas? Ou é tranquilo? Recentemente eu falei para um grupo de autoridades que quem está morto não tem medo. Eu me sinto um zumbi para cumprir tabela aqui.
Então essa situação já se passou quase 20 anos que eu saí de lá, fui tirado de lá. Eu sei como funciona, sei as consequências. Já tive problema, até recentemente, né? E como homem eu não posso voltar atrás, até porque o que eu aprendi lá dentro eu estou usando aqui fora. Se eu der um passo para frente eu não volto. Eu assumo as consequências. I think ultimately a lot of people in these awakening communities will sit there and will just want to believe if we think and believe hard enough that we're going to change the timeline or whatever. But it's really what I've seen from each planet, each solar system, how they get their liberation, how they break out of it, is that things have to get much, much worse before they get better. Humans and these other beings, apparently, we have to be brought to the brink of destruction and completely being controlled before we rise up and wake up. Those of us who are awake, we're going to be there just waiting for signs of people awakening to help fill them in and pass on this information to. But the actual awakening process, I mean, we see things becoming more and more totalitarian around the planet. The more and more that happens, the more and more people are going to wake up and they're going to be shaken awake. A dica que eu posso dar para uma pessoa que está tendo contato com essa informação é respirar fundo e pensar, né, absorver essa informação, esse conhecimento e não acreditar nele, desconfiar. Desconfiar e construir, né, a partir desse momento uma outra visão muito particular da pessoa, porque cada pessoa vai ter a sua visão. Não acreditar em tudo, né? Sempre desconfiar. Acho que a lei fundamental aqui na Terra é desconfiar de tudo, até da própria existência, e questionar tudo, mas não de uma forma paranoica, e sim de uma forma construtiva. Então isso eu acho que nos vai manter construindo-se uma nova consciência, continuamente, e é contínuo, isso é um passo a passo. Junto com o Lael Fanin, da Educação Consciencial, nós costumamos dizer que somos catalisadores no despertar da consciência, né? Catalisador é uma substância na química que ela entra para acelerar uma reação já existente e no final ela não faz parte do produto final. Ela sai, ela não existe mais, né? Então exatamente essa analogia que nós fazemos do nosso trabalho na Educação Consciencial é entrar na vida das pessoas, acelerar o próprio processo delas de despertar da consciência. Em algum momento nós saímos, para que ela continue o caminho por ela mesma. O caminho é pessoal e intransferível, mas não quer dizer que a gente não possa fazer juntos, né? Um ajudando o outro. Most of the higher density ETs that I've interfaced with, they basically have led me to believe that we're here to learn, teach, and love. We are all the same being, teaching each other, learning, giving each other experiences, catalyzing each other, slapping each other, or hugging each other, or encouraging each other, or discouraging each other. It's all a part of this big dance of understanding duality, and we're just here to love, teach, and learn. Sabendo onde você está é o primeiro passo. Quer dizer, é a primeira força para você dar o primeiro passo, né? É a força para você, é a mola propulsora que vai te impulsionar a fazer qualquer coisa. É saber onde você está, onde está a sua mente. Mas não é saber se eu estou aqui participando de um documentário e pronto. Não, eu estou aqui participando de um documentário que fala sobre isso. E isso vai levar a isso, que vai levar aquilo, que vai levar a outras coisas. Como isso vai rodar daí para frente? Porque as pessoas, elas automaticamente, elas nunca estão de fato. Nunca estão de fato no lugar. Elas não sabem onde estão, elas não sabem o que são. Eu posso perguntar a qualquer pessoa agora que estiver assistindo o vídeo e falar assim, aonde você está? Ah, estou em casa assistindo diante do computador. Não, onde você está? Não é a tua casa, onde você está enquanto espírito, enquanto consciência, onde você está? Compreender que não é a Terra, compreender que não é esse universo, essa galáxia, essa Via Láctea. Onde você está? Ah, eu estou no todo. E o que você é? Eu sou o todo. E para onde eu posso ir? Para o todo. Por quê? Porque eu sou o todo.
Então saber onde você está e onde a sua mente vai, onde a sua mente está, é o passo primeiro para qualquer coisa. If all of that is just way too much for them, I would say start here on Earth. You know, right now we see what's going on with you know, the totalitarianism on the planet and the consolidation of power, the transhumanism that's being pumped into the public. What we really, you know, all of that other stuff, it's interesting, but really, how does it apply? Well, it all goes back to what I said about these other beings are waiting for us to clean up our own mess. We have to get to a point where we awaken, and the people that have been asleep and brainwashed look around and they realize what a mess it is, and then we start fixing it. You know, it's focus on the earth, focus on making this a better place, and then all of the other things will unfold. You know, there are some people who start sitting back and thinking about all of the different ETs and God and what God might be and all of that, and different beings that according to our programming and religions are going to come and save us. Many people who consider themselves awakened are just merely daydreaming, because they're just sitting back, not coming into their own power, but sitting back, succumbing to the programming, waiting for ETs or different angelic groups to come to the planet and save them. And that's sort of the trap. If we don't save ourselves, then we don't get saved. Você deve estar perguntando, e agora que eu recebi essas informações, o que eu faço? Questione e estude. Questione as informações que você recebe, inclusive as que eu estou falando nesse momento. Estude. Não estude somente o que está disponível para você nos livros e na internet, enfim, estude isso também, é extremamente importante. Mas confie na sua intuição. Saiba mais sobre você, estude sobre você, se reconheça, saiba quem você é. Para sair disso, para sair dessa armadilha, ter conhecimento. Eu acho que quando a gente fala até do projeto Educação Consciencial, que fala de todos os assuntos, sem preconceito, porque cada um vai abrir, vai dar o start, às vezes olhando uma planta. Não adianta que enquanto um está olhando a mitologia, contando a história da Suméria, e vai se despertar ali, nossa, eu sou isso, tem essa totalidade. Outro vai olhar uma gota de chuva caindo e vai ver aquilo e não vai entender porque está conseguindo ver uma única gota se destacar de todas as outras, vai falar, nossa, despertei. Quanto vai ver uma criança sorrindo, brincando, vai falar, nossa, despertei. Porque a forma de despertar de cada um é diferente. Mas só desperta olhando isso, olhando a gota, olhando uma criança, buscando os conhecimentos mais básicos, entender quem é você e aonde está a sua mente, para abrir tudo aquilo que está dentro de você, tudo que é maravilhoso, tudo que é o universo de fato, esse grande cosmos. Porque quando você olha aquela criança, fala assim, e você olha, e a partir daquele momento acontece uma coisa incrível. Você se vê dentro, e olhando pelos olhos da criança, você se vê dentro da gota de chuva caindo, porque você controlou o curso. Você controlou olhando uma folha de uma árvore. Você controlou olhando um texto, porque você está em tudo. Você está em todos os átomos. Todos os átomos que compõem o grande e o universo, desde que a gente pode chamar de expansão, que as pessoas querem falar de Big Bang, não tem problema nenhum, acredita na forma que você quiser. Mas tudo que compõe, seja a massa negra, a energia negra, seja os planetas, seja o que a gente chama de teia cósmica, todos os átomos que compõem isso, você está ali. E quando você consegue compreender isso olhando uma criança, uma planta, olhando para a lua, olhando para o céu, olhando o azul, e você se entende que aquilo parou. Sabe, quem não teve esses déjà vu, fala assim, nossa, do nada parece que eu já vivi isso. Na verdade você não viveu, você está experienciando você naquela localidade, naquilo que foi aberto. Busca os conhecimentos, e para que esses conhecimentos abram as chaves dentro de você. E mais do que nunca, não acredite em mim.
Eu não sou guru. Eu não sou mestre. Não tenho uma seita. Não é para me seguir. Não é nada disso. O meu trabalho é de professor. Eu ensino. E a minha matéria é educação consciencial. Como professor de matemática, de física, de ciências, a minha matéria é educação consciencial. Eu levo informação. Agora, o que você vai fazer com essa informação é sua responsabilidade. Mais uma vez, o caminho do despertar da consciência, ele é individual e intransferível. Só você pode percorrer, ninguém pode te salvar. Ninguém pode fazer por você. É você que vai se salvar. É você que vai despertar. Nós somos os salvadores que estávamos esperando. Nós somos. Então é você que vai despertar sua consciência. O trabalho dos professores do despertar é o de levar informação, acelerar esse processo. Então é isso que nós estamos fazendo. Porque só tem um caminho para o despertar. É o caminho interno. É o caminho que é para dentro, não para fora. Não o que o outro está falando, o que o outro está dizendo, o que a mídia está dizendo, o que a sociedade... Não. Sossegue um pouquinho. Volta para dentro. Volta para você. No começo vai ser um pouco difícil, eu sei. Mas com o tempo e com o autoconhecimento, você se conhecendo, como você percebe as coisas, as informações vão começar a vir. E não duvide. Não duvide que a dúvida é uma armadilha. Não duvide. Você é suficiente. Você é capaz. Você é Deus em ação. Você é um fractal da fonte. E como fractal, é a fonte. Porque o conceito de fractalidade é o menor é igual ao maior. Portanto, o que a fonte não sabe? O que a fonte não pode? Você pode tudo, você sabe tudo. Só falta acessar conscientemente. Vem com a gente no Educação Consciencial. Se você gostar, fica um pouco com a gente. E vamos acelerar esse processo. Muito obrigado. Aproveitem a vida e acreditem apenas no que vocês podem entender. Nossa busca por algo maior que nós é histórica, sim, bem como a curiosidade humana. Em alguns momentos da nossa história, deixamos que um dos lados na polaridade entre razão e emoção dominassem, perdendo o equilíbrio necessário para desvendar esses, até então, mistérios, muitas vezes manipulados por um grupo mais conhecedor de como as coisas funcionam, sim. Mas deixamos isso acontecer. Chegou a hora de retomar as rédeas das nossas vidas e responder às perguntas fundamentais da humanidade, começando por quem somos? O autoconhecimento. Estamos preparados, sim, para as respostas. Descobrir que somos Deus em ação, fractais da fonte que tudo é, parte do Criador infinito, e que não existe milagre. Que tudo pode ser explicado pelas leis universais e tudo que existe faz parte de uma grande consciência universal. Se a ciência ainda não chegou lá, vai chegar. Que muita coisa já foi descoberta, mas não foi revelada. Que esse conhecimento deve ser de todos, começando já. E não somente de uma pseudo-elite, que usa o que sabe para nos manipular e se perpetuar no poder. Uma elite eleita por ninguém, mas infelizmente sustentada por todos nós. Mas, para chegar a essas e outras definições e respostas, temos que estar dispostos a estudar muito, de tudo, praticar, agir, nadar contra a maré, de forma independente e sem intermediários, com inteligência e estratégia, sem pagar pedágios desnecessários ou cair em desvios intencionais do nosso caminho interno, terceirizando assim o nosso potencial divino. É hora de apagar as polaridades criadas, com neutralidade frequencial e voltar a usar a sabedoria, a ponte entre o racional e o emocional, para atingir, em vida, o despertar da consciência. When
ya ya. Wende ya ho, wende ya ho, wende ya, wende ya. Oh ho ho ho, hey ya ho, hey ya ho, ya ya ya. Wende ya ho, wende ya ho, wende ya, wende ya. Oh ho ho ho, hey ya ho, hey ya ho, ya ya ya. Wende ya ho, wende ya ho, wende ya, wende ya. Oh ho ho ho, hey ya ho, hey ya ho, ya ya ya. When the